Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, iniciamos mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade e também a Jesus, nosso Mestre, Ele que está sempre conosco, sempre nos amparando, nosso guia e modelo. E, claro, não podemos deixar aqui também de agradecer aos bons espíritos que nos influenciam, nos intuem para que possamos promover sempre o bem e trazer a visão da doutrina espírita sobre o Evangelho, os ensinos morais e os exemplos do nosso Mestre Jesus. A você, nosso agradecimento pela participação, por estar nos acompanhando e que possamos juntos, até o final, fazermos o melhor programa possível. Hoje, destacando no primeiro bloco a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema A Nova Era. Na sequência, nós temos mais um estudo sobre uma bem-aventurança do nosso Mestre Jesus. Na terceira parte, ou terceiro bloco, vamos continuar estudando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E lá no final do programa, o quarto e último bloco, vou passar a palavra a você, que envia as suas dúvidas, faz as suas perguntas, para que possamos, então, respondê-las, sempre à luz da doutrina espírita. Estamos aqui ao vivo, é toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. E você pode perfeitamente participar do programa, que é transmitido tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, enviando aí pelo chat a sua mensagem, o seu alô, o seu boa tarde, enfim, não importa aí em que dia e horário você está nos assistindo, já que o vídeo do programa fica disponível em todas, na plataforma, né, no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Pois bem, na primeira parte do programa, nós nos dedicamos a estudar o conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos acompanhando, neste momento, o seu primeiro capítulo, e, na verdade, hoje nós vamos fazer o encerramento do mesmo, porque o destaque são as instruções dos Espíritos, com o título A Nova Era. Essas instruções, publicadas por Allan Kardec, trazem a participação de 3 espíritos que deram as suas comunicações em cidades diferentes, anos diferentes e através de médiuns diferentes. A primeira comunicação foi assinada por um espírito israelita, ele só se identificou assim, e ela aconteceu na cidade de Mulhouse, no ano de 1861. A segunda comunicação foi dada pelo espírito Fenelon,
e foi dado na cidade de Poitiers, no ano de 1861. E a terceira comunicação foi dada pelo espírito Erasto, que, como subtítulo, coloca discípulo de São Paulo, e a mensagem foi dada na cidade de Paris, no ano de 1863. 3 cidades diferentes, 3 médios diferentes, 3 espíritos diferentes. O que eles falam, então, sobre a nova era, que tanto se fala, tanto se comenta, e agora, então, que nós estamos abordando muito no movimento espírita, a questão da chegada do mundo de regeneração, ou melhor dizendo, a entrada do nosso planeta Terra na categoria de mundo de regeneração, deixando de ser um mundo de expiações e provas. Portanto, uma nova era. Vamos então tentar resumir aqui o pensamento dos amigos espirituais e que Allan Kardec publicou no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, abrangendo os itens 9, 10 e 11 desse capítulo. Muito bem, o espírito que assinou pura e simplesmente um espírita israelita, ele vem nos lembrar que Deus é único, independente das variadas crenças religiosas que tenhamos aqui na Terra. E que Moisés foi uma espécie de médium de Deus. Foi, sim, um missionário. Mas o que importa em Moisés é o que ele recebeu de Deus, ou seja, os 10 mandamentos. Porque todo o restante da sua vida e obra está ligada aqui à vida humana, material, a códigos civis, legislando o povo hebreu, como era conhecido na época. Mas o mais importante, e que marcou a humanidade, e marca até hoje, são os 10 mandamentos. Entretanto, ele nos informa que naquela época não estávamos preparados para compreender, entender e colocar em prática plenamente esses 10 mandamentos. Então, ele nos lembra que na sequência veio Jesus para consubstanciar esses 10 mandamentos e mostrar na prática, não apenas através dos seus ensinos morais, mas através dos seus exemplos, o quanto precisamos vivenciar esses mandamentos que têm origem divina e, na verdade, formam um código moral de conduta para o ser humano aqui na Terra. Depois de Jesus, nós tivemos muitas adulterações sobre o Evangelho, interpretações as mais diversas sobre o mesmo, e vem então a terceira revelação, o Espiritismo ou doutrina espírita, para mostrar as verdades do Evangelho. E essas verdades ligadas à imortalidade da alma, da morte que não existe, mas sim a vida futura. E aí nós podemos dizer que a nova era, que iniciou lá com Moisés, teve continuidade com Jesus, ela se alicerça com o Espiritismo num processo contínuo, como é o processo da lei de evolução, da lei do progresso estabelecido por Deus, nosso Pai e Criador. Na segunda mensagem, o segundo texto espiritual, assinado pelo Espírito Fénelon, nós vamos aqui entender que o Espiritismo é de origem divina, porque ele veio no tempo exato, no tempo certo, em que a ciência já havia feito os progressos necessários para que pudéssemos entender a realidade do mundo espiritual,
da vida que continua após a morte e dos mecanismos que regem o intercâmbio e a interseção entre o mundo espiritual e o mundo material. E ele vai destacar aqui que, com o Espiritismo, teve início uma revolução, mas uma revolução de ordem moral, acima de tudo, que ainda está se processando. Na terceira mensagem, no terceiro texto, isso é assinado pelo Espírito Erasto, ele vai nos trazer um exemplo de como nos transformarmos e realizarmos a nova era. Esse exemplo é o Espírito Santo Agostinho. Ele, que durante um bom tempo de sua vida teve uma existência mundana, mas que depois, com a desencarnação da sua mãe, que também foi canonizada pela Igreja Católica, ele, então, Santa Mônica, ele então descobre, ou seria melhor dizendo, à luz da reencarnação, ele redescobre o Evangelho e, a partir disso, ele se transforma totalmente, vai virar um dos pais da Igreja Católica, da sua teologia, publica um livro importantíssimo, que é a obra Confissões, onde ele descreve esse seu processo de transformação, iniciando nele mesmo a nova era, que é essa revolução de ordem moral e que tem que começar individualmente para depois poder atingir a sociedade humana de uma forma geral. E o Espiritismo é a grande alavanca para realizarmos essa transformação moral, ao nos mostrar que todos temos o potencial divino, que todos somos destinados a chegar à perfeição, à pureza espiritual. E que, portanto, temos que acionar o nosso querer, a nossa força de vontade, estudar, trabalhar, realizar, sempre dentro do campo do amor ao próximo e da caridade. É assim que, em nos transformando, poderemos realizar a transformação moral da humanidade. Não existe outro caminho a não ser esse. Então, essas 3 mensagens espirituais que Allan Kardec publicou na parte final do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos dão um roteiro. Sim, um roteiro seguro para realizarmos essa transformação e, finalmente, implantarmos aqui na Terra essa era nova. Sairmos desta condição em que nos encontramos, de um mundo de expiações e provas, para, finalmente, estabelecermos o mundo de regeneração. Hoje, muitas vezes, o mal, ele ainda predomina sobre o bem. Mas a nossa caminhada é fazer com que o bem predomine sobre o mal. Mas essa transformação, antes de mais nada, tem que ser individual. Se eu não me transformo moralmente, como haverei de conseguir transformar moralmente o outro? Daí porque o nosso olhar tem que estar em Jesus, que, segundo a informação da questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso guia e modelo. E assim ele o é, porque é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Não apenas ensinava, mas, acima de tudo, exemplificava. E o exemplo é a maior força da transformação, da educação. Não fiquemos aqui esperando que a nova era, que o mundo de regeneração,
aconteça apenas e tão somente através da vontade de Deus. Precisamos também fazer a nossa parte. Lembrando que, usando o livre-arbítrio, nós podemos estacionar na senda do progresso, mas podemos também nos adiantar e, portanto, adiantar esse progresso a nível de humanidade. As coisas não saem nem caem prontas do céu. Elas precisam ser trabalhadas, desenvolvidas. Precisamos atingir essas metas. Então, façamos essa nossa parte para, no mais breve tempo possível, termos a nova era. Bem, com isso nós encerramos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já vou deixar aqui o convite para que você esteja conosco na próxima semana para iniciar o estudo do capítulo 2, com o título Meu Reino Não É Deste Mundo. E o primeiro tema desse capítulo é a vida futura. Mas isso é na semana que vem, quando vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tenha calma, porque agora no segundo bloco nós vamos continuar com o Evangelho, mas vamos direto, vamos dar um mergulho num dos ensinos de Jesus. Nós fizemos praticamente 4 dezenas de programas estudando as parábolas do nosso Mestre Jesus. E agora estamos dedicados a estudar os ensinos do nosso Mestre Jesus. E iniciamos pelas bem-aventuranças. E para isso nós estamos acompanhando uma obra que eu vou deixar aqui, a indicação literária, muito importante, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel, que é uma publicação da Casa Editora O Clarim. Aliás, um abraço aos companheiros lá de Matão, no estado de São Paulo, onde temos a sede lá da Casa Editora O Clarim, que também mantém o Centro Espírita. Pois bem, então, acompanhando essa obra, hoje nós temos um ensino de Jesus que foi anotado por Mateus, no seu Evangelho, lá no versículo 8 do capítulo 5. Trata-se de uma das bem-aventuranças, que é a seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, Jesus está fazendo aqui uma referência ao sentimento. E quando se refere ao coração, ele não está propriamente falando aqui do nosso órgão material, do nosso organismo físico. Mas o coração aqui é no sentido simbólico de sentimento. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Caiba Schutel, nos seus comentários, vai nos lembrar que existem corações limpos, mas existem também corações sujos. É isso mesmo. E o próprio Mestre Jesus nos lembrou que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Você já parou para meditar sobre essa fala do nosso Mestre Jesus? O que eu tenho no coração? Sentimentos nobres, de caridade, de humildade, de fraternidade? Ou sentimentos baixos, de egoísmo, de orgulho, prepotência e assim por diante? O que eu tenho em mim? Como é o meu interior? Não o meu exterior, mas como eu sou verdadeiramente. Quais são os valores que eu cultivo e que regem o meu existir aqui na Terra?
Jesus está lembrando que apenas e tão somente poderão ver a Deus, ou seja, chegar em Deus, os puros de coração, ou limpos de coração. Cabachuto, então, nos diz aqui que, como há necessidade de higiene do corpo para que esse corpo funcione regularmente, com mais forte razão, faz-se preciso a higiene do coração, para que o espírito ande bem. E aqui nós temos uma informação espírita muito importante. Eu sou um espírito, ou alma. E sou, portanto, imortal. Então, eu, espírito, não morro. O que morre, ou melhor dizendo, se decompõe e retorna à natureza, é este corpo físico, biológico, que eu estou utilizando nesta encarnação por empréstimo divino. Ele é frágil e ele tem data de vencimento. Mas eu, espírito, não. Sou imortal. Vou dar continuidade depois da morte, no mundo espiritual, à minha caminhada evolutiva, ao meu progresso. Terei aqui na Terra tantas existências corpóreas quantas forem necessárias. E assim, em outros mundos, galgando os degraus da escala evolutiva, até chegar à minha condição de espírito puro, espírito perfeito. Quando, então, estarei diretamente com Deus e serei o seu missionário direto, a sua voz direta para todo o universo. Essa visão que o Espiritismo tem é muito importante, porque é uma visão evolucionista e que nos dá finalidade maior para este existir, onde aqui nos encontramos, também para reparar as faltas que cometemos em existências passadas, construindo desse modo o nosso amanhã, o nosso futuro mais ditoso. Mas continua aqui Cabachutel nos seus comentários. É preciso que nos conheçamos primeiramente. É preciso conhecermos o coração. Conhece-te a ti mesmo. Lembrando aqui o filósofo grego Sócrates. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar. Interrogar cotidianamente a nossa consciência. Exercitar um culto estritamente interno. Tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. Cabachuto, então, nos diz que temos aqui, nesta existência, uma tarefa grandiosa para realizar. Ou seja, nós também somos espíritos missionários, mas não para cumprir a missão de ser um ícone da humanidade, mas a missão individual de realizar o autoconhecimento, de dominar as más inclinações que ainda possuímos e fazer desenvolver, desabrochar as virtudes ou qualidades morais. É a mais importante de todas as missões que Deus poderia confiar a nós. A missão de me transformar moralmente. A missão de me melhorar. A missão de ser bom exemplo para os outros, superando o meu passado e fazendo do hoje um trampolim
para o meu futuro mais feliz. O meu futuro como um espírito mais evoluído. Então, não estou aqui na Terra para simplesmente viver, deixando a vida me levar até chegar a hora da morte, como se a morte fosse o fim de tudo, solução para tudo. Não, estou aqui na Terra para cumprir essa minha missão, essa missão sagrada de me educar, de me melhorar, para poder, na sequência, melhorar a própria humanidade. Não existe transformação moral coletiva sem a transformação moral dos indivíduos que formam esse coletivo. Tudo isso que estamos aqui comentando é a partir desta bem-aventurança que foi assinalada pelo evangelista Mateus, lá no versículo 8 do capítulo 5 do seu evangelho. Vamos recordar, então, bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Muito bem, continua Kaiba Schutter. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas, nenhum efeito tem diante de Deus. O que o Senhor quer é a limpeza, a higiene ou pureza do coração. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que caiar ou pintar sepulcros que guardam podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo com toda a sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender, é crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. E Cabachuto encerra seus comentários com os seguintes dizeres: é ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. As palavras de Cabachuto são muito claras, não é mesmo? Renunciar a si mesmo e seguir Jesus. Ser bom, amoroso, pacífico, compreensivo, indulgente, humilde. Tudo isso que caracteriza o homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita. Então, purificando os sentimentos, teremos condição de uma ligação direta com Deus. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. É nesse processo progressivo que a lei divina da evolução nos faculta, que vamos realizando já aqui nesta existência e daremos continuidade no depois da morte, quando o nosso retorno ao mundo espiritual. Isso é da lei divina. E se é da lei divina, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Entretanto, o Espiritismo nos mostra que podemos retardar ou acelerar esse processo, porque temos livre arbítrio, temos a liberdade de pensar, de fazer escolhas e
de agir. Quanto mais rapidamente nos decidirmos a alcançarmos a pureza do coração, ou seja, a pureza dos nossos sentimentos, mais rápido estaremos próximos de Deus. Ou, em outras palavras, próximos da nossa perfeição espiritual. Então, tudo isso nós pudemos comentar com a doutrina espírita a partir, então, do bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Já deixando aqui o convite a você para que esteja conosco semana que vem para nos acompanhar nesse estudo que estamos fazendo dos ensinos de Jesus. E semana que vem nós já vamos sair das bem-aventuranças, mas vamos continuar no Sermão da Montanha. Então fique aí ligado, nos acompanhando. Bem, já estamos aqui na metade do programa, encerrando este segundo bloco, e você que nos acompanha já sabe, mas você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, vai então agora saber que nós dedicamos o terceiro bloco do programa a Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho e que nos legou as cartas ou epístolas que fazem parte também do Novo Testamento e cuja vida e obra nos é relatado lá no Atos dos Apóstolos, que teria sido escrito por Lucas, embora haja controvérsia entre os pesquisadores quanto a essa autoria. Mas nós espíritas não ficamos nos perdendo nessas questões históricas, documentais. O que nos interessa, o que nos importa, de fato, é o conteúdo moral do Evangelho, é o conteúdo moral do Novo Testamento como um todo. Bem, nós já fizemos aqui o estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Também já estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E estamos agora realizando o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E estamos trazendo aqui para o programa versículos que escolhemos entre tantos que compõem essa carta para podermos, então, meditar, refletir, à luz da doutrina espírita, sobre esses ensinos. Muito bem, hoje nós reservamos da segunda carta aos Coríntios, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Corinto, o versículo 12 do capítulo 8. Vamos abrir aspas para passar a palavra a Paulo de Tarso. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Fechando aspas. Então, esse é o versículo 8 do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Vamos então fazer a interpretação à luz da doutrina espírita. É fato que uma grande preocupação ainda nos caracteriza, ou pelo menos caracteriza fortemente boa parte dos seres humanos. Essa preocupação é ter uma boa condição financeira, é ter uma boa posição social e assim por diante. Sempre com conexão com questões materiais, que a morte nos obrigará a deixar aqui na Terra, nos levando de volta à realidade da vida espiritual. Vamos fazer uma pergunta diante dessa constatação? Se baseamos, melhor dizendo, nossa existência nas questões materiais, que teremos para apresentar ao Senhor da vida depois da morte? Vamos listar algumas coisas bem práticas para entendermos isso. Caso estejamos baseando o nosso
existir mais nas questões materiais, quando a morte chegar, lembremos que o carro fica na garagem. O dinheiro vai ficar na instituição financeira. Os certificados vão ficar pendurados na parede. As roupas não sairão do armário. A casa própria será ocupada por outras pessoas. As homenagens recebidas ficarão apenas na memória. A posição social nada significará no mundo espiritual. Ou seja, depois da morte, tudo que é da matéria, tudo que é da vida estritamente humana, tudo isso ficará aqui na Terra, ficará aqui na sociedade humana dos espíritos encarnados. Da existência humana, levaremos para o além-túmulo apenas o que somos e o que fizemos. Vou repetir, porque isso é muito importante. Somente levaremos para o além-túmulo o que somos e o que fizemos, e nada mais. Não é o que tivemos aqui na Terra que será levado em conta no mundo espiritual, mas sim o que fizemos com tudo o que nos foi emprestado pela bondade divina. Porque tudo que é da matéria, na verdade, não nos pertence. Tudo pertence ao Pai e Criador. Recebemos como empréstimo. E nós estamos realizando aqui nesta existência o usufruto daquilo que em verdade pertence a Deus, nosso Pai. E tanto pertence a Ele, que quando morremos, eu vou colocar aqui se morremos entre aspas, nada levamos do que seja aqui da matéria. Nem o corpo, que também não é nosso. Eu sou o espírito imortal. Retornarei para o mundo espiritual apenas com o que eu sou e com o que eu fiz. Nada mais do que isso. E responderei pelo que sou e pelo que fiz. Então, diante dessa verdade, que é atestada pelas comunicações mediúnicas dos que já atravessaram o portal entre as duas dimensões da vida, devemos focar nossos esforços em ser e não em ter. É uma grande diferença entre uma coisa e outra. Ah, mas você nunca participou de uma reunião mediúnica? Você nunca teve oportunidade de conversar através de um médium com alguém desencarnado? Mas nós não temos, em verdade, essa necessidade da relação mediúnica direta para sabermos que a vida continua depois da morte e que ninguém leva nada daqui da matéria para o mundo espiritual. Primeiro, porque nós temos centenas e centenas de publicações através dos mais diversos médiuns com os relatos da verdade da vida espiritual. A começar com a própria obra da codificação espírita. Vamos pegar o livro O Céu e o Inferno. E a sua segunda parte, seus capítulos, trazem para nós dezenas de comunicações espirituais que são analisadas por Allan Kardec e mostrando a realidade da vida depois da morte. Temos as obras que foram psicografadas pelo Chico Xavier, as que foram psicografadas pelo Divaldo Franco, as que foram psicografadas pela médium Ivone do Amaral Pereira, pelo médium José Raul Teixeira, entre outros. Esse material bibliográfico está totalmente disponível para nós. Eu citei aqui apenas Kardec e 4 médiuns muito conhecidos
do movimento espírita brasileiro. Mas esse leque pode ser muito, mas realmente muito ampliado se nós entrarmos, por exemplo, em Ernesto Bosano, grande pesquisador italiano, William Crookes, que pesquisou a materialização dos espíritos lá na Inglaterra, e assim por diante. Mas mais importante é focarmos o nosso existir em ser e não em ter. Até porque só podemos dar aos outros o que somos. E só poderemos nos apresentar perante Deus através do que somos, e não do que tivemos, já que tudo fica aqui na Terra. Se temos boa vontade para com o próximo, colocando nossas forças em prestar-lhe a caridade possível, em amá-lo como ele é, no seu grau evolutivo, sem realizar exigências. Que importa se pouco ou muito temos em termos materiais? A caridade, ela não depende das nossas posses, não depende das nossas riquezas materiais. A caridade é o amor em ação. E o amor não precisa de nenhum bem material. Amor é sentimento. E sentimento é disposição afetiva que temos de ter para com o próximo. Mais vale uma palavra amiga que esclarece, que conforta, do que muitas vezes um pão que é dado, mas sem nenhum sentimento. A esmola que, na verdade, fere aquele que está em necessidade. Como aprenderam os discípulos de Jesus? Posso de mim nada ter a nível material para dar. Mas se eu tiver fé, se eu tiver força de vontade, se for da vontade de Deus, em nome da caridade, eu muito posso. Muito posso dar aos meus irmãos e irmãs de jornada terrena. Pois a boa vontade tem muito mais força do que todo o dinheiro do mundo. Então, não nos preocupemos quando falamos assim: eu queria tanto ajudar lá no serviço de assistência e promoção social no centro espírita, queria tanto auxiliar, doando mantimentos para a confecção das bolsas que são entregues às famílias carentes das comunidades, das favelas. Mas eu tenho poucas posses, ganho um salário pequeno, minhas despesas de família são grandes, e não tem como fazer essa doação. Você não tem como fazer essa doação material, mas você pode colaborar e muito, fazendo parte da equipe que recebe as doações, que separa essas doações, da equipe que faz as bolsas, que atende essas famílias. Você está fazendo a caridade moral, embora não possa fazê-la do ponto de vista material. Isso será levado em conta por Deus. Tudo isso, então, aqui comentando o versículo 12 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Vamos recordar esse versículo? Abrindo aspas. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Fechando aspas. Já deixando aqui o convite para que você, na semana que vem, continue a nos acompanhar, porque ainda temos versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios para estudarmos à luz da doutrina espírita. Bem, eu estou olhando aqui o relógio, não para de correr, e ele já está indicando que estamos entrando na última parte
do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Recordando, não esqueça, nós estamos aqui no ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, na web Rádio Cristo Consolador, normalmente ao vivo, trazendo as elucidações que o Espiritismo nos proporciona a respeito do Evangelho. No primeiro bloco, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo bloco, estudamos os ensinos morais de Jesus. No terceiro bloco, estamos estudando agora as cartas de Paulo de Tarso. E agora, iniciando o último bloco, nós o dedicamos a você. A você que nos acompanha, seja ao vivo ou depois. E esse depois, porque o vídeo do programa, ele fica salvo e disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube. Então, você pode assistir o nosso programa e qualquer edição dele, em qualquer dia e em qualquer horário, e pode enviar a sua mensagem, porque ela vai chegar até nós. Pois bem, esta última parte do programa, nós a dedicamos para tirar dúvidas, responder as perguntas dos nossos telespectadores a respeito do Evangelho. E nós temos uma pergunta para hoje, que vem lá da cidade de São Paulo, a minha terra, já que, na verdade, eu nasci em São Paulo, embora esteja radicado na cidade do Rio de Janeiro. Ela é assinada pela Cláudia Sampaio. Vamos, então, à pergunta que ela nos faz. Por que os judeus queriam matar Paulo e por que os romanos o protegeram? Bem, eu vou começar pela segunda parte da sua pergunta. A proteção dos romanos a Paulo de Tarso. Você já parou para pensar nesse nome do nosso apóstolo? Paulo de Tarso. Não é sobrenome de família dele, não. Isso significa que ele é nascido na cidade de Tarso. A cidade de Tarso era um entreposto marítimo e comercial muito importante do Império Romano. Por causa dessa importância, a cidade de Tarso, por decreto do imperador César, foi elevada à categoria de cidade romana. Então, todos os que nasciam, todos que eram naturais da cidade de Tarso, automaticamente tinham direito à cidadania romana. Então, Paulo, que nasceu na cidade de Tarso, embora fosse filho de judeus radicados em Tarso, ou seja, seu pai e sua mãe eram judeus da diáspora, judeus da dispersão pelo Império Romano, e que foram, então, viver na cidade de Tarso. Então, eles não tinham a cidadania romana, eram judeus. Tinham saído da Palestina para viver em Tarso. Mas em Tarso conceberam Paulo. Paulo nasceu na cidade de Tarso e, portanto, ele, por direito de nascença, tinha a cidadania romana. Naquela época, o direito civil romano consagrava que um cidadão romano não podia ser julgado por nenhum tribunal, por nenhum juiz, que não fossem o tribunal e o juiz romanos. Então, embora Paulo fosse judeu de nascença e de formação, chegando ao cargo de doutor da lei, ligado ao Sinédrio, que era o conselho máximo da religião judaica, lá na cidade de Jerusalém, ele não podia
ser julgado pelos judeus. A lei romana não permitia. Mas o que aconteceu em Jerusalém é que Paulo tentou realizar uma pregação sobre o Evangelho em pleno templo de Jerusalém. Estou resumindo bastante aqui a história, apenas para termos a compreensão daqueles acontecimentos. Houve uma revolta geral de que Paulo estava desobedecendo as regras judaicas e que era uma ousadia da parte dele ser adepto dos ensinos daquele tal de Jesus, que era lá da Galileia e que tinha tido morte infamante através da crucificação. Quando, então, ele está ali, naquele tumulto, naquele alvoroço do templo de Jerusalém, e ameaçado de ser apedrejado e morto ali mesmo, a guarda romana, que vigiava o templo de Jerusalém, entrou para acabar com aquele tumulto. Lembrando que a guarda romana só podia entrar no chamado Pátio dos Gentios, e era onde justamente o tumulto estava acontecendo. Gentios ou ultragentes, ou seja, o pátio em que os não-judeus podiam frequentar. Então, soldados romanos, sob comando, entraram para saber o porquê daquele tumulto que estava acontecendo e cercaram Paulo. E os judeus fazendo uma série de acusações em cima dele, quando então Paulo olha para o comandante da guarda e se declara cidadão romano. Então, a partir desse evento, ele passa a ser protegido dos romanos. É um cidadão romano. Ele não pode ser julgado pelos judeus, muito menos condenado à morte, de jeito nenhum. O governador Félix, que era o governador da época, vai então recebê-lo, não em Jerusalém, mas em Cesareia, que era a cidade político-administrativa do Império Romano na Palestina. E é ali, então, que o processo dele vai acabar indo para Roma, porque Paulo apela a César, ao imperador, que também era um direito dele, como cidadão romano. Claro que os judeus quiseram colocar as mãos em Paulo de Tarso o tempo todo. Paulo ficou 2 anos em Cesareia, até que finalmente foi levado para Roma. Então, por tudo isso, é que ele foi defendido pelos romanos, por ser um cidadão romano. E, aliás, no processo constava que todas as acusações sobre Paulo eram acusações feitas pelos religiosos judeus. Ele não tinha nenhuma acusação que pudesse ser formulada perante a lei romana. Na verdade, o governador da Palestina, naquela época, ao encaminhar o processo, recomendou a absolvição de Paulo. E os judeus, então, o acusavam, os judeus queriam matá-lo, porque, segundo esses judeus ortodoxos, que não aceitavam Jesus de jeito nenhum, Paulo não era um verdadeiro judeu. Paulo havia deixado de ser o doutor da lei. Paulo estava infringindo toda a cultura judaica ao defender Jesus e ao divulgar o Evangelho. Então, esse é o contexto histórico. Contexto esse que nós já contamos aqui no programa com muito mais detalhes, porque no primeiro ano aqui do programa nós fizemos toda a vida e obra de Paulo de Tarso. Então, eu recomendo a você que depois, se você está aí no YouTube, é só se manter, senão acesse o YouTube e vá lá no canal da Web Rádio Cristo Consolador. Ao entrar no canal, vá lá na playlist
É só rolar, você vai ver a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, e pelos títulos, né, dos temas do programa, você vai identificar todos os programas em que tratamos da vida e obra de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Bem, chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a você, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos, e que possamos estar aqui de volta na próxima semana, dando continuidade a este estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.